Nesta oportunidade, depois de 2 anos afastados, ocasião em que nós comemoramos aqui a retomada das nossas reuniões almoços, eu anuncio o pronunciamento do presidente para a saudação a todos e também a apresentação ao nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Com a palavra, o presidente Renato Silveira. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro e também homenageado de mais tarde um pouco, ministro Humberto Martins, digníssimo presidente do Superior Tribunal de Justiça, meu caríssimo desembargador Ricardo Anaf, presidente do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, senhora presidente, desembargadora Marisa Santos, digníssima presidente do TRF da Terceira Região, excelentíssimo doutor Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, excelentíssima senhora Patrícia Vasolini, caríssima presidente da nossa OAB de São Paulo, excelentíssima senhora desembargadora Márcia Baroni, representante da APAMAGES aqui presente, excelentíssimo senhor Rui Celso Reale Fragoso, na pessoa de quem cumprimento todos os presidentes e ex-presidentes de institutos aqui presentes, doutor Mário, meu caríssimo amigo, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes daquela entidade coimã, meu caríssimo doutor Roberto Rosas, conselheiro deste instituto, pessoa fundamental para este evento, meu caríssimo conselheiro doutor Antônio Cláudio Maris Oliveira, meu caríssimo amigo doutor Hamilton Dias de Souza, conselheiro do IASP e pessoa fundamental a este evento também, senhoras e senhores. É com muito júbilo já ressaltado, mencionado e destacado pelo doutor Diogo, que damos início a este evento, a esta sessão. Uma sessão de retomada. E retomada é uma expressão que foi dita e repetida inúmeras vezes ao longo destes últimos 2 anos. Se esperava pela retomada, se aguardava a retomada, se queria a retomada. A retomada demorou, mas a retomada, ao que parece, chegou. Tivemos uma pandemia que nos afastou, tivemos um eclipse de reuniões e encontros, tivemos uma interrupção do próprio mundo. Tivemos dores e perdas. Recordo, ainda no início da primeira gestão, quando se imaginava as palestras que poderiam ser chamadas, as pessoas e autoridades que poderiam ser aqui convidadas, e o ministro Fux, desde logo, se desenhou com uma presença obrigatória. Tivemos um pequeno problema, Excelência, de ordem mundial. Tivemos que adiar, interromper um pouco nossos sonhos. Mas, simbolicamente, conseguimos realizá-lo e conseguimos realizá-lo numa simbólica semana do 11 de agosto. O IASP, como é de conhecimento de todos, é a entidade jurídica mais antiga de São Paulo, uma das mais antigas do Brasil. E explicava eu ao ministro Fux que isto se deve, vale dizer, o fato
do IASP ser a segunda ou terceira mais antiga, ao fato de que, logo depois da criação, na Pauliceia da Faculdade de Direito, existiu um certo movimento a organizar os bacharéis e profissionais ali formados. Mas existiu uma certa resistência por parte dos professores da faculdade de lateralizar a sua presença. Diziam os lentes catedráticos de então que a faculdade se bastava. E o ministro Fux, muito melhor do que eu, professor que sabe que o meio acadêmico tem um pouco de suas idiosincrasias. Mesmo assim, o IASP se formou, o IASP caminha a passos largos para os seus 150 anos. Temos aqui diversos representantes da diretoria dos 150 anos. Prometemos nos esforçar para dar toda a magnitude que o evento requer. De qualquer forma, a pandemia nos atrasou, mas a pandemia, dizia eu, está a ser superada. Mas trabalhamos, senhoras e senhores, trabalhamos com afinco. A diretoria tem se esforçado, as funcionárias têm se esforçado, mesmo em momentos de dor, momentos difíceis pelos quais passamos, e aqui rendo minhas homenagens às nossas funcionárias, nossas colaboradoras, que tanto se empenharam para este momento também. Estamos desenhando metas possíveis. Mas o IASP, dizia, não parou. O IASP se remodelou. No momento da pandemia, veio a ideia de uma federação de institutos de advogados, senhor presidente, a qual hoje, por acaso, também eu presido. A reforma recente do Estatuto da OAB deu, inclusive, à Federação dos Institutos um papel de destaque, recordando que tudo começou junto aos institutos. Mas, enfim, não é momento de se falar do IASP, nem tampouco da Federação. Quanto a estes momentos, falaremos, mas gostaria só de destacar um projeto que o CIE, que o IASP, e aqui o Dr. Casagrande, que representa o CIE, sabe muito bem, será anunciado ainda este mês, todo o relatório e os trabalhos do Observatório da Litigiosidade, a tentar analisar e mandar ao Judiciário, destacava eu ao ministro Fux isso também, todo um diagnóstico dos gargalos, dos problemas de tantas questões do Judiciário. Mas isto será feito no dia 22. Hoje, o dia de festa, o dia de júbilo, ao ministro Luiz Fux, ministro que foi advogado e juiz, professor na sua essência, mas que passou e frequentou o IASP em diversos momentos. Foi magistrado, o Dr. Roberto recordava aqui passos do ministro em sua carreira como juiz, foi desembargador, foi ministro no STJ, foi ministro do Supremo, foi e é professor titular na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, figura sempre recorrente do IASP, e eu me permito, já a ponto finalizando a minha fala, destacar um orgulho pessoal meu. Certa feita, convidado que fui a participar de um concurso de professor titular na UERJ, no Salão Nobre da UERJ existe o doutoral, a sala principal, com as cadeiras, não é, que dão origem à ideia do catedrático, e as cadeiras são devidamente nomeadas com o nome dos seus donos, seus titulares, seus ocupantes. E qual não foi a minha surpresa quando tive eu a honra de sentar na própria cadeira do ministro Fux. Isto é uma honra e uma felicidade para poucos. De qualquer forma, o ministro Fux sempre veio ao IASP, já foi homenageado por esta casa, já teve todos os destaques possíveis e imagináveis, mas gostaria eu
de, encerrando a minha fala de abertura à Sua Excelência, destacar e enaltecer todo o trabalho realizado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário, nestes últimos anos de dificuldade, nestes anos de tensão. E enaltecer, Excelência, duas palavras ditas quando da reabertura do ano judiciário, agora no começo de agosto, a mencionar que a racionalidade deve, sim, tudo vencer. Mais do que isso, que as instituições democráticas e as instituições do Poder Judiciário, as instituições da sociedade civil devem ser defendidas por tudo e por todos. Conte sempre, Excelência, com os ombros do Instituto de Advogados de São Paulo a cerrar fileiras nessa chamada. Senhoras e senhores, com a palavra, ministro Luiz Fux. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria saudar, inicialmente, o Dr. Renato de Melo Jorge Silveira, presidente do IASP, que muito justamente ocupou a minha cadeira na Universidade do Estado, só não pode levá-la, que é muito pesada. Meu estimado amigo, ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que eu tive a honra de pertencer durante 11 anos, Sua Excelência, desembargador Ricardo Anaf, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Sérgio Brant Carvalho Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, desembargadora Marisa Santos, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, doutora Patrícia Vanzolini, presidente da OAB de São Paulo, Sua Excelência, doutor Roberto Rosas, saudar todos os advogados aqui presentes, todos os amigos, na pessoa desse grande amigo Hamilton Dias, que é um homem notável pelo seu conhecimento enciclopédico, demais autoridades, advogados, advogadas, profissionais da imprensa aqui presentes, sei identificá-los todos, isso é importante saber que a imprensa está presente. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu sempre faço questão de destacar que o homem, quando ele caminha, o que vai à frente é o seu passado. E o IASP faz parte do meu passado e que tem uma notável característica, porque o IASP me deu muita sorte. Primeiro, porque eu vim ao IASP a primeira vez, quando eu era ministro do STJ, e dali fui para o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma casa de sorte. Em segundo lugar, eu fui ao IASP apresentar o projeto de lei consubstanciando o novo Código de Processo Civil, e o Código de Processo Civil foi aprovado. Então, eu me lembro de uma passagem muito interessante do professor Piero Calamandrei, que no segundo quartel do século passado fora convidado por Niceta Alcalá Zamora e Castilho para dar aulas na faculdade de língua latina mais antiga do mundo, no México. E esses professores da Europa são professores muito introspectivos, não têm essa afetividade que nós, professores brasileiros, temos pelos alunos. Mas, quando ele chegou, ele foi recebido com uma faixa enorme. Esta é Sucaça. E ele, então, desenvolveu ali um trabalho magnífico que foi reunido em estudos num pequeno livro denominado Processo e Democracia. Então, eu quero dizer aos senhores que não há faixas aqui, há faces. E nessas faces eu vejo que esta também é a minha casa. Queria agradecer muitíssimo o IASP por esse convite, porque me sinto em casa, assim como sou também do Instituto do IAB.
O nosso tema é um tema tão vago que caberia várias digressões sobre o nosso poder judiciário. Eu confesso que eu nunca participei de um almoço com tantas personalidades, um verdadeiro pool da inteligência jurídica do meu país. Então, eu entendo que nós temos um trabalho de reprodução. Nós temos que explicar o que se passa com o judiciário, a função do judiciário. E duas particularidades são muito importantes, não para nós, mas para que nós passemos essa ideia para o cidadão. Em primeiro lugar, a jurisdição é uma função que só se movimenta quando ela é provocada. Às vezes sai uma notícia, Fux disse que a justiça só age quando é provocada. Então, parece que nós sofremos uma provocação e nós, então, temos que reagir. Não, não é isso. Era preciso explicar que o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário não ficam esperando, não vai buscar as causas. O Supremo Tribunal Federal e o Judiciário como um todo, ele tem de ser demandado, provocado. É preciso que haja alguém que promova uma ação. Por isso é que, quando se fala em judicialização da política, não é o judiciário que quer tratar de questões políticas. É a política que movimenta o judiciário. E verificamos isso dia a dia, quando não há consenso no parlamento, a primeira frase que se ouve daquelas agremiações que não obtiveram sucesso é: eu vou ao Supremo. Então, o Supremo é provocado, e só assim ele exerce a sua jurisdição. Num segundo lugar, uma noção que os senhores é absolutamente jejuna, da cláusula de separação de poderes. O poder judiciário ele foi colocado em terceiro lugar na ordem dos poderes, exatamente porque é o único poder que tem o denominado Final Enforcing Power. Ou seja, o judiciário é o único poder que tem a competência constitucional para rever os atos dos demais poderes. Então, nós unimos a provocação e essa competência constitucional. Então, na verdade, quando se leva um ato do Executivo, ou quando o Supremo Tribunal Federal se manifesta contramajoritariamente contra a lei que veio da Casa do Povo, isto é um dever, uma obrigação constitucional. Agora, eu devo confessar aos senhores que muitas coisas chegam ao Judiciário sem que o Judiciário tenha expertise para tal. E isso hoje se denomina de capacidade institucional. Então, me recordo, por exemplo, que o Código Florestal passou por 70 audiências públicas na Câmara dos Deputados. Ali foram ouvidos os maiores cientistas brasileiros, e nós temos uma reserva pessoal e moral de cientistas que não temos o tamanho dessa dimensão. São homens preparadérrimos, são homens de alto nível, são homens simples, mas com a cabeça privilegiada. E ali eu aprendi, por exemplo, que o Brasil tem rios voadores. Eu nunca imaginei na minha vida, só na ficção, rios voadores. Os rios voadores são vapores formados na floresta que formam rios, e esses rios são voadores porque eles vão irrigar outros terrenos. Então, vejam os senhores, um código florestal com uma terminologia própria. Eu tive que fazer um glossário, fui relator. Olhos d'água. Quem entende de olhos d'água? Isso parece uma figura poética. Você fala para alguém, você tem uns olhos d'água. Então, e uma série outra de expressões. E houve a arguição de inconstitucionalidade do código todo, em centenas de artigos. Eu iniciei meu voto dizendo: quem somos nós? Então, hoje, há uma realidade. O judiciário
é o único poder que tem competência constitucional para rever os atos dos demais poderes. Mas os demais poderes têm as suas competências constitucionais. Mas é preciso desenvolver uma novel ideia no plano constitucional, que é a virtude passiva das cortes constitucionais em decidir, não decidir. Devolver o problema. Decidir, não decidir. Não tem expertise, não tem preparo. O Ministério da Educação estabeleceu um plano de idade para as crianças ingressarem na escola. E isso é impugnado perante o Supremo Tribunal Federal. Nós começamos o voto dizendo, eu não tenho formação em pedagogia. Eu sei que se a criança entrar muito adiantada, depois vai ter uma carência. Mas, afora isso, como é que nós vamos escolher a idade da criança para entrar no colégio? Então, hoje, há uma judicialização excessiva e há, o que o professor Cassucci defende, uma incapacidade institucional das cortes. E já se desenvolve essa doutrina na Europa de que as cortes constitucionais têm de desenvolver a virtude passiva de decidir, não decidir. Então, esses dois esclarecimentos ficam como dever de casa de cada um, para quando entrar no elevador e alguém disser, por que o Supremo não deixa o governo trabalhar? Não, o Supremo deixa todo mundo trabalhar. Agora, o Supremo é provocado, chega ali uma petição. E o que diz a Constituição Federal? Nenhuma comunicação ao Supremo, nenhuma ameaça ou lesão a direito levada ao Supremo pode ficar sem uma resposta. Então, nós temos uma regra do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nós temos de decidir, nós não podemos pronunciar o non liquid, o não julgo. Não julgo porque eu não tenho capacidade, não julgo, isso é possível dizer. Não julgo porque isto é um ato interno do parlamento. Não julgo porque esta não é uma questão constitucional. Essa é uma questão social que não tem nenhum fundamento na Constituição. Nós não temos que decidir se a pessoa pode escolher o seu perfil. Nada disso nós temos o dever de decidir, mas nós decidimos. E decidimos porque, às vezes, o parlamento dividido não chega a um consenso. Mas, para isso, é que é o princípio democrático da maioria. A maioria deliberou, evidentemente, a lei há de prevalecer, desde que também ela não fira nenhuma regra e nenhum princípio constitucional. Ela tem que perpassar pelo tecido da Constituição. Mas, evidentemente, os advogados são muito criativos. Eles dão um jeito de constitucionalizar até uma questão municipal. E eu não acho ruim, eu não digo... os advogados, eu sou de uma família de advogados. Meu saudoso pai era advogado. E o Roberto Rosa estava lembrando agora aquele velho conselho do meu pai que dizia o gabinete do magistrado tem que estar sempre com a porta aberta para o advogado. Não precisa marcar a hora. Precisa marcar a hora. E essa realidade é um dever de ofício do magistrado e do juiz, porque nós somos funções essenciais à prestação da justiça e nós consagramos a nossa vida em prol desse valor maior que é a justiça. Esse valor maior que é a justiça, que até hoje não se conseguiu uma uniformidade na conceituação. Vejam o senhor de Hans Kelsen, foi o maior teórico sobre a justiça. Ele escreveu Teoria Pura do Direito, ele escreveu O Sonho de Justiça, O Império da Justiça, A Ilusão da Justiça, e, no ocaso da sua vida, ele escreveu uma obra, O que é a Justiça? E ele dizia, o importante não é saber conceituar,
mas não parar de perguntar. E essa foi a lição que nos deixou, e é isso que nós fazemos. A todo momento nós estamos procurando, nós, juízes e advogados, alcançar esse grande valor, como os antigos sonhavam, e alcançar as estrelas, nós também sonhamos, e alcançar esse valor ao qual se dedicaram as mentes mais privilegiadas do mundo, de Platão a Kant, e por esse valor morreu na cruz o Senhor das ideias e das palavras. Então, esse é um dever que nós temos de esclarecer bem qual é essa função do advogado, a função da justiça, para que esses discursos de que o judiciário ele é um entrave, para que todos saibam que o judiciário só atua quando provocado. Mas há hoje uma particularidade muito interessante no judiciário, e aqui foi mencionado pelo nosso grande anfitrião do IASP, que está fazendo uma parceria com um instituto sobre a jurimetria, sobre as estatísticas que indicam por que os processos demoram muito. E hoje a justiça está voltada por um princípio que foi muito tempo desprezado, íncito no artigo 37 da Constituição, que é o princípio da eficiência. Então, hoje, a justiça está voltada para alguns aspectos. Para a duração razoável dos processos, que as pessoas não aguentam a consumação de um século para o processo terminar. Hoje, a justiça está voltada para a questão da desformalização do processo, tornar o processo um instrumento mais simples. Hoje, sob o ângulo da eficiência, uma das particularidades da justiça é a adoção e a admissão de ações transindividuais que resolvem, no seu bojo, vários interesses homogêneos e também voltada para os meios alternativos de solução judicial e para a importância do precedente judicial. De cada um deles, vou falar rapidamente, presidente, seguindo o seu belo exemplo, que hoje os discursos devem ser bons, mas se não forem bons, que sejam curtos. Eu espero atender à aspiração dos senhores. Então, a duração razoável dos processos. Em primeiro lugar, muitas formalidades, prodigalidade recursal. Nós sabemos que o Brasil é um país que goza de uma prodigalidade recursal. E muitas ações individuais que poderiam ser resolvidas com uma tese única fixada pelos tribunais superiores, introjetada nas ações individuais, elas morreriam na própria primeira instância. Então, eu estou falando de formalidades. Tive a honra e o prazer de trazer pela primeira vez ao IASP o novo Código de Processo Civil. Então, vejam que não causa nenhuma perplexidade. Por que criar um processo incidente quando se argue a incompetência? O juiz é incompetente? Remete o processo ao juízo competente. Não precisa formar um processo com incidentes e outros incidentes mais. Processo cautelar autônomo para quê? A parte pede uma tutela de urgência, 15 dias depois ela formula, ela dita a petição inicial, passada a urgência, agora o pedido principal é esse. Está consagrado no Código de Processo Civil e permite ao judiciário cumprir esse postulado da duração razoável dos processos. Recursos infindáveis, não só no plano concreto, quem os senhores frequentam, os tribunais, só o anúncio do recurso já cansa. Embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo do instrumento, no recurso extraordinário. Então, são inúmeros os recursos. Uma vez eu perguntei ao meu pai, por que tantos embargos de declaração? Eles são inúmeros. Eu tinha acabado de entrar na magistratura. Aí ele me disse assim, não, meu filho, é porque o advogado,
leva tudo muito mastigado para o juiz. E ele, às vezes, não se faz entender. Aí eu disse a ele, pai, às vezes é mastigado, mas para engolir é muito difícil. Disse a ele que a visão do juiz e a visão dos advogados, não é, Marcelo? Tem de ser assim. Então, uma prodigalidade recursal tão grande que eu me lembro que no centenário de Pontes Miranda, nós fizemos um evento no Recife com as cortes da Alemanha e dos Estados Unidos. E lá pelas tantas, a tradutora, porque esses eventos internacionais têm de ter a tradução, porque se você exerce uma função pública, você fala na sua língua mãe, evidentemente. E lá pelas tantas, a tradutora disse, a Suprema Corte Americana tem 70 recursos. O Supremo Tribunal Federal tem 70 mil. O Senado alemão, que leva esse nome, o STJ de lá, Humberto, tem 3 mil processos para julgar. E o STJ do presidente Humberto Martins tem 293 mil recursos para julgar. Aí um professor manifestou imediatamente uma indignação. Ele disse, imaginem um evento dessa magnitude com uma tradução tão pífia. E eu tive de ir em defesa da tradutora e disse a ele, professor, eu pertenci 11 anos ao STJ. Ele tem 293 mil processos para julgar. E eu estou há 5 anos, acho que eu devia ter uns 5 anos no Supremo, e o Supremo Tribunal Federal tem 70 mil recursos para julgar. E hoje uma das particularidades do judiciário é exatamente com base na lei, uma visão de que essa prodigalidade recursal ela é uma contradição em termos em relação a uma duração razoável dos processos. O professor Walter Habscheid, na Europa, ele defende que a pessoa tem que ter o direito de um dia na corte. No Brasil é diferente, porque no Brasil a nossa cultura é a de que a segunda reflexão sempre conduz à mais exata conclusão. Ou seja, a submissão do processo a uma segunda opinião, ela reapura a juridicidade da decisão. Isso a gente vê em casa. Você bota de castigo, recorre ao pai. O pai não admitiu, recurso especial, o avô. E depois o recurso extraordinário para a avó, que tem um coração maravilhoso. E isso é da nossa cultura. Não adianta, nós nunca vamos nos conformar com a sua palavra. E há outros detalhes mais importantes, que hoje é uma particularidade do judiciário. O judiciário tem essa visão. O processo não pertence ao Estado, o processo pertence às partes. Elas são os sujeitos ativos do case management. Como é que o juiz agora... Não, o processo é do Estado. Não, o processo é das partes. E o professor Luiz Cadier Sorbonne, da Faculdade Sorbonne, que é um grande estudioso da análise econômica do direito, ele preconiza que as partes podem fazer, no curso do processo, negócios processuais, assim como se delega a um juiz arbitral a possibilidade de se escolher o direito aplicável, o procedimento aplicável. Então, hoje, as partes podem fazer negócios processuais. E são negócios processuais, assim, que seria impossível o juiz fazê-lo. As mediações, as conciliações. Acho que, realmente, o juiz é o melhor player para engendrar uma conciliação, para evitar que uma parte arranque concessões das outras. Mas a conciliação é o melhor método de solução judicial, porque otimiza esse relacionamento. E, mais importante ainda hoje, desenvolve na análise econômica do direito um segmento que trabalha com a psicologia hedônica, que é a da economia comportamental. Então, as pessoas só fazem acordo quando elas têm simetria de informações. Elas sabem das chances de êxito e dos riscos da derrota. É preciso que elas estejam equilibradas. E aí, vejam, sobre a economia comportamental, recentemente foi lançado um livro, Happiness and the Law,
E, nesse livro, o professor Jonathan Mazer, da Universidade de Harvard, ele diz que uma pessoa só faz acordo se ela sair da justiça, se ela sair do juízo, com a sensação de justiça e de felicidade. Eu me lembro, eu era juiz da 9ª Vara Civil, e eu era incansável na conciliação, a ponto dos advogados baterem na minha porta antes da audiência e dizer, doutor, hoje não vai haver conciliação. E eu dizia, vamos ver, porque a conciliação não pode ser feita uma mera pergunta, há acordo, há, não há, não há. Eu me lembro que eu tinha participado de um encontro sobre a questão pastoral da terra na casa do Dom Eugênio Salles, na época, já falecido, hoje. E nessa questão pastoral da terra ficou estabelecido que o juiz não deveria dar liminares contra comunidades carentes, porque as famílias eram espontâneas. Nunca havia passado um juiz naquela casa, nunca havia passado um padre, mas ali havia uma família, havia filho, havia amor, havia uma família. E não foi por outra razão que a Constituição Federal consagrou a união estável conducente aos mesmos direitos e deveres do casamento. E, participando desse evento, no final, a comunidade de favelados pediu que os juízes tivessem cuidado, porque, às vezes, numa liminar, imaginavam estar tirando uma pessoa e estavam desalijando uma família inteira. E isso acontecia na prática. Porque, assim, como as uniões eram informais, os negócios que eles faziam também eram informais. Então, eles ocupavam a casa sem documento. Num determinado momento aparecia um titular que tirava o responsável daquele lar. Mas por trás dele havia uma família. Então, a advertência que surgiu da Casa do Cardeal na discussão da questão pastoral da terra foi o seguinte: senhor juiz, antes de o senhor deferir uma liminar, procure saber se por trás daquela pessoa não há uma família. E eu tive, 15 dias depois, veja o destino, que eu acredito muitíssimo, e também na força daquilo que Deus acha que deve haver, bate na minha mesa de juiz da 9ª Vara Civil um caso exatamente assim, um comodatário notificado que não desocupou o imóvel, cometer esbulho possessório, e deveria ser desalijado através de uma liminar com prova inequívoca, conducente à verossimilhança da alegação. Eu, então, atipicamente, convoquei uma audiência para ouvir esse homem. Alguns fatos pitorescos que vale a pena, num almoço tão agradável quanto esse, contar. Em primeiro lugar, e aí eu vou confidenciar um defeito gravíssimo, eu sou tricolor. Isso é horrível, porque a gente nada e morre na praia. Mas no meu gabinete tem uma bandeira do Brasil e tem uma bandeira do Fluminense. E no meu estado tem um pente chamado Flamengo, pente preto, escrito Flamengo em dourado. Apregoadas as partes, naquela causa que perdida, o cidadão entra sem advogado, sem razão, penteando o cabelo com pente Flamengo. Aí eu pensei comigo, desgraça pouca é bobagem. Não tem dinheiro, ainda vem com esse instinto de provocação. Mas eu falei, não, nós juízes não podemos levar para os processos nem a nossa ideologia política, nem a nossa ideologia religiosa, e muito menos a ideologia, digamos assim, do nosso time. E aí, então, fui fazer uma conciliação e perguntei a ele, quanto tempo... Primeiro eu perguntei, o senhor tem família? Ainda não. Primeiro é um momento de paz que o juiz precisa ter. Bom, nós costumamos aqui fazer conciliações. Quanto tempo o senhor precisa desocupar o imóvel? Fique bem à vontade. Estava sem advogado. O juiz tem a obrigação de equilibrar ali as partes, principalmente a parte mais débil. Aí ele falou assim, eu preciso de meio-dia. Quando ele falou que precisava de meio-dia, aquilo gerou uma perplexidade, porque estava todo mundo preocupado com ele. Daí eu disse a ele, o senhor vai me perdoar, o juiz não tem o menor direito de invadir a sua privacidade. Mas eu nunca tive ninguém aqui que tenha proposto para sair do imóvel
menos do que 2 meses, 3 meses, 4 meses. E o senhor está pedindo meio-dia. O senhor devia ter saído antes de chegar aqui na audiência. Foi avisado com antecedência. Aí ele disse, não, meritíssimo, eu... Não falou meritíssimo, falou, não, é que eu vou me casar amanhã. Eu vou me casar amanhã e eu quero sair da igreja e voltar para a minha casa. Então, os advogados de uma grande entidade bancária que construiria ali onde ele estava alojado, resolveram dar de presente para ele 4 meses de ocupação sem pagar nada, fim dos quais ele sairia mano militar. Então, ele... Quer dizer, com essa conciliação, é o grande exemplo, professor Jonathan Mazer. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo à luz dessa tese do professor Jonathan Mazer, de que esse homem saiu da justiça com a sensação de felicidade e fez aquele acordo com a maior boa vontade. Disse isso num colóquio do Ministério Público, não adianta fazer termo de ajustamento de conduta incumprível. Não adianta, faz algo razoável que se possa cumprir e se possa acabar com esses processos de ação de improbidade. E nessa conciliação, realmente, eu consegui esse feito. E hoje, uma grande particularidade do judiciário em si é o ressurgimento da figura do precedente judicial. O professor Chiovenda, no início do século passado, dizia, num determinado momento da história, a grande evolução do processo civil será uma lenta involução ao velho processo civil romano. E hoje, efetivamente, nós não podemos nos afirmar que somos de uma família genuinamente do sistema da civil law. Hoje nós temos vários instrumentos da família do common law. E essa fusão, hoje, deu muito certo, principalmente através dos precedentes judiciais, que tem de ter o respeito hierárquico conforme estabelecido na lei. Se a matéria constitucional respeita-se o precedente constitucional do Supremo, se a matéria é infraconstitucional, respeita-se a jurisprudência do STJ, se a matéria é local, respeita-se a jurisprudência do tribunal local, e se a matéria não tem jurisprudência, o juiz dá aso à sua criação judicial. Mas o importante disso é a adoção do Stare decisis, da jurisprudência estável. Porque jurisprudência estável significa algo hoje almejado por todo mundo que quer investir no Brasil, que é segurança jurídica, previsibilidade. E tanto assim o é, que na cidade de Delaware, segundo a revista Forbes informa, nessa cidadezinha estão as 500 maiores corporações do mundo. E por quê? Porque o nível de litigiosidade lá é de 2%, Hamilton, enquanto aqui é de 96%. E por quê? Porque já sabem o resultado. A jurisprudência é estável, íntegra, coerente, respeitada. E um tribunal que não respeita a sua jurisprudência não é respeitado. Então, lá, eles têm... Eu assisti ao vivo um advogado dizer ao outro, você vai perder a causa porque a jurisprudência é nesse sentido, e o outro advogado disse, realmente, eu vou sentar com você e nós vamos fazer uma conciliação, porque realmente a jurisprudência é contrária aos meus interesses. Então, hoje, eu diria, as grandes particularidades do judiciário estão na eficiência através de todas essas ferramentas. Em segundo lugar, hoje o judiciário tem sido, como uma particularidade, instado a decidir questões que caberiam ao Congresso Nacional e somente se pronunciar contra elas quando não houvesse razoabilidade nas leis. Porque esse papel contra-majoritário, por vezes, ele se choca com o sentimento constitucional do povo. Se estão ali os representantes do povo, nas casas legislativas,
Então, aquele é o sentimento constitucional do povo. Agora, é claro que esses produtos que saem das casas legislativas, eles não podem violar nem regras e nem princípios que têm a mesma efetividade constitucionais. Aí sim cabe invocar o Supremo Tribunal Federal para que ele, numa posição contramajoritária, diga não ao produto que veio da Casa do Povo. E, finalmente, hoje nós estamos vivendo a era digital. E eu daria para os senhores um exemplo super alvissareiro. Nesses 2 anos da minha gestão, que me despeço no dia 12 de setembro, daquela cadeira, que, segundo alguns, é uma cadeira de moer gente, mas vou me despedir, moído, mas mantive o meu papel de brasileiro, como aprendi a ser brasileiro, equilibrando os poderes, não apagando fogo com gasolina, mantendo a sobriedade e altivez que o magistrado deve ter. E isso, graças ao bom Deus, eu consegui equilibrar exercendo essa função muito árdua. Por fim, hoje nós vivemos a era digital. O professor Eric Hobsbawm dizia, no seu livro, A Era dos Extremos, o Breve Século XX, dizia ele, os homens que navegavam pelos mares agora navegarão pela internet. Então, a justiça digital hoje é uma realidade. E, através da justiça digital, o Supremo Tribunal Federal conseguiu diminuir o seu acervo de 110 mil processos para 10 mil processos. Então, nós vamos alcançar a grande virtude de transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte eminentemente constitucional. Uma corte que vai dar a resposta certa à luz do nosso ordenamento maior, que é a nossa Constituição. Entendo que, obedecida a Constituição, nós estamos muito mais perto do porto do que do naufrágio, como alguns pessimistas anunciam. E, acima de tudo, o Brasil está vivendo um grande momento. Está vivendo um novo momento no tocante ao judiciário. Não quero me imiscuir em área que não tenho competência constitucional para fazê-lo. Mas, em relação ao judiciário, há grandes mudanças que têm dado muito certo. E isso significa dizer que nós estamos fazendo uma travessia. Cesare Vivante, eu era aluno do primeiro ano de faculdade, me lembro dessa expressão até hoje. Cesare Vivante exclamava, altro tempo, altro diritto. Um outro tempo, um outro direito. Então, é hora de nós fazermos essa travessia. Porque, se nós não fizermos, nós ficaremos para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado pela tolerância com que me ouviram durante esse almoço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ministro Luiz Fux, em nome de toda a diretoria, de todos os associados, associadas e todos os advogados e autoridades aqui presentes, agradecemos imensamente as suas palavras, que foram palavras que nos tocaram e nos fizeram mais otimistas e confiantes no Brasil e no Poder Judiciário. E aqui nós queremos, em nome do IASP, entregar uma singela homenagem, que é essa placa, especialmente, ministro, por esses 2 anos que Vossa Excelência esteve à frente do Supremo Tribunal Federal, porque temos certeza de que Vossa Excelência manteve o Estado democrático de direito, fez do Poder Judiciário um grande poder da República que garantiu e vem garantindo a liberdade de todos nós. Muito obrigada.